Ok, agora oficialmente começamos. Turma, antes de falar um pouquinho sobre tráfego, né? Por que que eu gosto de me apresentar? Quem me conhece lá no grupo, prazer, Igor. Fundei, né, a comunidade The Way. Já teve outra que eu criei também, mas por uns problemas pessoais eu acabei tendo que parar. E trabalho com marketing, acho que desde os meus, 14 anos, quando eu comecei, fazendo cartão de visita. Comecei a trabalhar com mais. Tá dando para me ouvir? Sim, Comecei a trabalhar com mais ênfase, né? Lá para os meus 17, onde eu já fazia um pouco de tráfego, já editava vídeo, era um faz-tudo. Para os meus 18 anos, onde eu fui trabalhar na primeira empresa grande, que foi uma multinacional de tecnologia. Depois eu fui para a Bold, que foi a empresa em que eu mais evoluí nessa questão de tráfego. Toda a parte de tráfego da Bold, não sei se vocês conhecem, é uma empresa bem grande aí que está se destacando no segmento saudável, né? Toda a parte de tráfego dela, e-commerce, tudo começou comigo. Fui o primeiro aí a fazer essa parte lá e depois a empresa foi crescendo. Eu fui de quando a empresa faturava 200 mil até ela faturar 1 milhão, 1 milhão e 500 mais ou menos. Então, deu para aprender bastante com eles e eu também acredito que deu para deixar minha marca lá. Breve, tá aqui algumas empresas que eu já trabalhei, enfim, depois eu mando lá no grupo. O que que eu queria falar sobre tráfego para começar, que pouca gente fala e que eu acho que faz toda a diferença. Inclusive até a Anne, que nunca aparece nas reuniões, deixou uma dúvida lá na comunidade hoje. Primeira coisa é os tipos de tráfego pago. Eu separo em três tipos: ativo, passivo e misto. Alguém tem alguma ideia por que eu faço essa separação? O que que vocês imaginam de tráfego pago ativo, passivo e misto? se eu for ao pé da letra, né, ativo é aquilo que vai estar correndo, vai estar fazendo, passivo é o que vai estar parado, e misto, tudo ao mesmo tempo. É isso ou eu estou falando bobagem? Isso. O que que acontece, tá? Eu nunca vi ninguém falando dessa definição. Eu não posso falar que foi eu que criei, mas, enfim. Ativo é quando eu vou atrás do anúncio. Então, quando eu pesquiso no Google, eu tô indo atrás do meu anúncio, tá? Ninguém me obriga, ninguém põe a arma na cabeça de ninguém e fala assim, pesquisa aí meu trabalho no Google. Isso não acontece. Então, esse fato, né, de eu ir atrás do anúncio, tem muita coisa por trás. Porque para eu ir atrás do anúncio, primeiro, eu preciso ter um problema. Segundo, eu preciso saber que eu tenho um problema. Terceiro, eu preciso saber quem que resolve aquele problema e como pesquisar isso. Então, a pesquisa do Google, por si só, ela é um ativo, porque eu estou indo atrás do meu anúncio ou do meu anunciante, digamos assim. É, E além disso, ela por si só filtra. Entende? É muito difícil a pessoa pesquisar por uma hamburgueria sem saber o que que é um hambúrguer, sem saber o que que uma hamburgueria vende. Então, para que eu tenha as palavras certas para encontrar o que eu quero no Google, antes a minha cabeça precisa entender o que que eu quero, quem que vai vender aquilo, qual que é o meu problema, quem que resolve, todas essas questões que eu falei. Enquanto o passivo não tem essa necessidade. Quando eu tô no. Sempre dou esse exemplo. Quando eu tô no Instagram vendo um meme e aparece um anúncio de uma hamburgueria ou de um hambúrguer, eu não pedi por ele. Ele me interrompeu. É como se eu estivesse numa conversa e de repente alguém saísse falando qualquer coisa. Me interrompeu. Então, assim, tem essa diferença grande, né, entre principalmente o Facebook e o Google, tá? O Instagram e o Google. No Google eu pesquiso por um anúncio, eu vou atrás do anúncio e no Facebook o anúncio vem até mim, ele me interrompe, tá? Via de regra, isso sempre vai acontecer no Facebook e não vai acontecer no Google. E isso traz benefícios e formas de uso de cada plataforma. Eu vou falar para vocês depois qual que é o melhor dos mundos para se usar essas plataformas que são, né, as ativas e as passivas. E a gente tem as redes mistas, né? Um exemplo de rede mista é o YouTube, por exemplo. No YouTube eu pesquiso e me aparece um anúncio, mas quando eu estou vendo também alguma coisa, o anúncio me interrompe. O Pinterest, a mesma coisa. São raras exceções que tem essa coisa de ser misto, né? De
dos dois tipos de anunciantes. É, Os, Só stre- que. os Oi? streams hoje em dia tem muito isso. Não Os canais, entendi. os streams hoje em dia tem muito isso, né? Netflix agora tá com essa ideia, a Prime também tem essa questão de você pesquisar e receber. Ah, legal, nem tava sabendo. Nem sabia que tinha. Eu tô meio desatualizado nessa parte, mas bom saber. Quando eu criei esse material, o maior exemplo que tinha é o YouTube e o Pinterest. Quando eu criei, inclusive, nem tinha ainda a Netflix com anunciante. Eu nem sei como é que tá isso, é até uma coisa interessante para pesquisar. Então, eu categorizo dessa forma, tá? Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, se eu tenho pouca verba e tem uma demanda, as pessoas já sabem que precisa do meu trabalho, talvez o caminho mais curto não seja ir para o Facebook e sair anunciando à torta e à direito. Talvez o caminho mais curto seja anunciar no Google, onde eu sei que as pessoas já vão estar pesquisando pelo meu trabalho ou pela solução que elas vão obter por meio do meu serviço. Então, por exemplo básico, encanador. Se eu preciso de um encanador, primeiro, eu já sei que o meu cano estourou, eu já sei que quem resolve o problema de cano estourado é um encanador, e segundo, e terceiro, quer dizer, eu já sei que lá no Google existe essa palavra encanador. Agora, tem algumas coisas que são muito difíceis de se pesquisar no Google. Por exemplo, vou pensar aqui. Pessoa que dá manutenção em avião. Se eu não souber qual é o nome da pessoa, do profissional que dá manutenção em avião, não tem como eu pesquisar ele no Google. Essa pesquisa pessoa que dá manutenção em avião é muito genérica. E isso quer dizer por si só que não é uma necessidade muito latente, entende? Se fosse, estaria na ponta da minha língua. Mas como a minha cabeça, por não usar muito essa palavra, já não sabe, então já tem uma filtragem aí de que não é uma busca tão comum. E aí existe nessa diferença dos dois caminhos. Porque no Facebook e no Instagram, eu tenho que sempre interromper o cara e trazer níveis de consciência. Então, primeiro, né, no Facebook, a análise é sempre preditiva. Como que é isso? A partir do que eu uso na internet, então a partir dos posts que eu engajo, das páginas que eu sigo, o Instagram e o Facebook presumem que eu seja uma pessoa tal, de tal e tal idade, que tem tal comportamento. E aí ele cria lá as fontes de público-alvo. Isso é uma análise de predição, né, digamos assim. Ele presume a partir do meu comportamento, mas ninguém disse para ele o que que é que eu sou, né? Ninguém disse para ele quantos anos eu tenho, por exemplo. Ninguém na hora de se cadastrar no Instagram diz a profissão. E mesmo assim ele tem lá algumas profissões que ele acredita que você é daquela profissão. Diferente do Google, que a maioria das informações que ele vai ter, eu estou dizendo. Às vezes eu não digo claramente na pesquisa, mas eu digo em outras plataformas do Google que eu uso. Então tem essa diferença gritante entre os dois. Deu para entender? Deu para entender, até tem um ponto aqui. Eu peguei um projeto uma vez que era uma empresa que trabalhava com câmera de segurança e ele queria se posicionar no Facebook. Geralmente as pessoas que ele tinha procurado, estava tentando fazer esse posicionamento dele no Facebook, Instagram, né? E quando a gente foi conversar, ele se espantou porque eu orientei ele a se posicionar no Google, porque também tem esse ponto muito de depender do nicho. É um nicho, quem procura câmera de segurança, geralmente era alguma coisa relacionada a automóvel, eu não lembro direito como era, mas era coisa para caminhão, pesagem e tudo mais. Não é um tipo de conteúdo que você acompanha no Instagram. Geralmente a pessoa que procura esse tipo de serviço são empresas, geralmente é B2B mesmo. Então essas empresas elas vão procurar geralmente no Google, não é um tipo de serviço que você vai no Instagram acompanhar conteúdo para aumentar o nível de consciência para aprender. Geralmente as pessoas que procuram esse tipo de serviço já têm um certo nível de consciência, então eu não achei que a rede do Instagram seria muito boa. Poderia ser complementar, mas não o principal foco. Perfeito. Essa análise, né? Claro que o ideal é ter as duas coisas. E eu até vou falar para vocês em qual que é o melhor dos mundos para as duas coisas. Mas assim, essa análise que você fez é perfeita.
Principalmente quando o cliente não tem um orçamento muito grande, ele precisa de foco, né? Como que eu resolvo meu problema de orçamento limitado? Tem pouco dinheiro, eu preciso focar. E aí, saber em qual começar é imprescindível. Por exemplo, a Fabiana, ela trabalha com moda. Uma das palavras que ela pode usar, que não é exatamente o trabalho dela, mas aproxima, é personal stylist. Tem uma demanda latente por personal stylist no Google. E aí dá para ela começar com ele. É um caminho mais curto, tá? Principalmente com verba limitada. É claro que quanto mais próxima, né, a palavra que as pessoas usam para pesquisar do que o que ela realmente faz, melhor, mais qualificado o público vai ser. Mas assim, dá para fazer uma aproximação, isso não é um grande problema. Outra coisa também que no Google é muito legal, que você já tem um público de nível de consciência muito mais alto do que no Facebook. Ok, isso é fato. Mas tem outro porém. Dependendo da palavra que a pessoa usa para pesquisar, ela ainda está num nível de consciência muito acima do que o normal. Então, por exemplo, eu posso pesquisar café especial. Ok, é uma busca, é válida. Só que a pessoa que pesquisa café especial não é a mesma pessoa que pesquisa comprar café especial. A palavra comprar antes muda tudo. Se eu coloco o comprar antes, quer dizer que eu estou muito mais pronto a pegar o cartão, pôr na maquininha e pagar pelo café. Enquanto se eu pesquiso só café especial, eu posso estar querendo só saber o que que é, posso estar querendo informação, enfim. Tem N coisas que eu posso estar querendo que não necessariamente é comprar o produto. Vitor perguntou: para a autoescola, qual modelo de tráfego você recomenda? Google ou Meta? Olha, vai depender se tem demanda no Google ou não. Eu imagino que tenha, tá? Demanda no Google. Tendo a demanda no Google, se você tem um orçamento limitado, eu recomendo começar com o Google. Mas não quer dizer que você vai ficar só nele. Você vai ver que tem um teto de crescimento só com o Google. E tem um momento que você precisa pegar as pessoas menos conscientes, digamos assim. Porque é o seguinte, se eu vender só para quem sabe que tem um problema e para quem sabe que precisa de mim, chega um momento que o meu faturamento ele breca, ele para. Eu preciso vender também para quem ainda não sabe que tem um problema e para quem ainda não sabe que precisa de mim. Esse é o oceano azul, né? Tem esse ponto também sobre o Google e o Facebook. Então, assim, orçamento limitado, se tem demanda, eu vou te mostrar como que você descobre se existe a demanda, vai para o Google. Se não tem a demanda e não tem né, enfim, se não tem a demanda, vai para o Facebook primeiro. Juninho, eu tô vendo que você quer falar aí. Tem alguma coisa a acrescentar? Não, não. De boa. Não, beleza. Qual que é o melhor antes de eu ir para público-alvo, qual que é o melhor dos mundos, tá, para isso aqui? O melhor dos mundos, na minha opinião, é o seguinte: eu uso o Facebook para me trazer gente nova, lookalike, tudo isso que vocês já conhecem, né? Lookalike, Fabiana, às vezes você que não tá muito por dentro dos termos, é o seguinte: eu peço pro Facebook, me traga pessoas parecidas com essas aqui. Então, quando os gestores falam, né, fazer um lookalike de seguidor, eu peço para o Facebook, me traga pessoas parecidas, com comportamentos parecidos com quem me seguiu nos últimos 30 dias. Então, traduzindo, é isso. Qual que é o melhor dos mundos? Usar o Facebook para trazer gente nova, usar o Facebook para remarketing e usar o Google para trazer gente nova muito qualificada. Esse é o melhor dos mundos para quem tem um orçamento bom para começar. Então, eu pego o Google, faço uma campanha de pesquisa para quem está qualificado a comprar, pego o Facebook, faço uma campanha de lookalike ou uma campanha de expansão de público e uma campanha de remarketing. Esse é o melhor dos mundos para ter um faturamento bom de início, sem poupar orçamento. Poupando orçamento é escolher um dos dois lados, dependendo da demanda. E aí você expande, né? Aí você vai expandindo os níveis de consciência no Facebook, vai trazendo gente menos qualificada e vai qualificando ali dentro. Mas isso aí, eu tô num curso do Davi Ribas e, tipo assim, é papo de 100, R$ 200 gastos por dia, por campanha, geralmente, ou por etapa do funil. Então fica bem mais caro fazer essa expansão de consciência. Por isso é importante faturar um pouquinho com o Google primeiro, se for possível. Alguma dúvida, galera? Não. Ô, Vitor, aparece aí.
É isso aí, Juninho, o homem do movimento. Falando um pouco, né, sobre público-alvo, tem basicamente três tipos de público-alvo, que é o público-alvo por comportamento, interesse e busca. Aí, assim, independente da rede que você tiver, a maioria das redes, né, elas vão ter comportamento e interesse, ou busca, tá? A não ser as mistas que vão ter praticamente todos juntos. E aí, o que que acontece? Comportamento. Vamos supor que eu seja um cliente que esteja entrando lá no site da. Só um momento que eu esteja entrando no site da Natura. Se eu adicionei um produto no meu carrinho, eu fiz um comportamento. Esse comportamento vira um público-alvo. Então, eu posso criar um público-alvo das pessoas que tiveram o comportamento de adicionar um produto ao carrinho nos últimos 30 dias. Esse é um público-alvo que dá para usar. Geralmente, isso é mais usado nas redes passivas, mas também funciona em algumas ativas. Não tão bem, mas funciona. Então, tem essa possibilidade de comportamento. E aí, quando eu falei com vocês da questão de usar o Google para atrair gente nova qualificada, e o Facebook para remarketing, é justamente isso. Eu vou lá no Google, crio uma campanha para que a pessoa que pesquisar pelas minhas palavras entre na minha landing page. Dentro da minha landing page tem lá, ou do meu site, tem lá um botão para entrar em contato pelo WhatsApp. Todo mundo que entrou na minha página e ficou por X segundos, mas não clicou no botão, teve um comportamento. E aí eu vou incomodar essa galera lá no Facebook. Que é aqueles anúncios que você vê, por exemplo, entrei no site da Nike e agora eu não paro de ver Nike. É um anúncio de remarketing baseado em comportamento. Primeiro Ah, você teve um comportamento de entrar na Nike, e aí entendi. a Nike cria uma caixinha, cria um público onde você está dentro e ela começa a te bombear de anúncio. Deu para entender? Entenderam, turma? Sim. Falando um pouco sobre comportamento, eu vou ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver. Alguém mandou alguma coisa? Não. É, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como que funciona isso na prática, né? Vamos ver no site da Bold se vai ser um bom exemplo. Acredito que sim. Vocês estão vendo a tela? Não, Não? não. Então, peraí. Desktop, ok. Ó, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês da Bold como que isso funciona. Eu não sei se ainda funciona assim, mas quando eu estruturei funcionava. Só para vocês terem uma ideia. Tô abrindo aqui a biblioteca de anúncios, para quem não conhece. Tá, vamos lá. É, ok. Tá. Aqui, o que que vai acontecer? Eu estou no site. Quando eu acesso o site, eu já gerei um comportamento. Então, eu já sou um público tagueável, né? Eu já sou um público que dá para ser colocado numa caixinha. Ó, aqui ele já me incomodou para eu ganhar 25% e ele não perdeu os meus dados aqui de contato. Porque sai mais barato para a empresa entrar em contato direto pelo e-mail, tá? Por isso que ele faz isso. Mas, enfim, se eu clico e vejo esse produto, é um comportamento. Se eu vejo esse, é outro comportamento. Tem como você anunciar, por exemplo, só para quem viu esse produto. E aí eu mostro os anúncios com esse produto específico, tá? Que é muito mais assertivo. Então, eu estou mostrando um anúncio do produto que você se interessou. Eu não estou fazendo, não estou te falando que tem um cupom genérico no site, tem um cupom para aquele negócio que você gostou. Isso aqui é como se eu tivesse uma loja de roupa e ligasse para você e falasse, ô, sabe aquela roupa que você gostou aquele dia? Tá na promoção. Cliquei aqui, beleza. Sem eu fazer nada, o site poderia me gerar um anúncio por comportamento. Só que o que que a gente faz geralmente? A pessoa que vem aqui e digita o CEP e calcula o CEP e não compra, o que que vocês acham que passa na pessoa que vem aqui, simula o frete e não compra? Por que que vocês acham Pode que ser. acontece?
Pode ser que o frete, às vezes, você tenha um valor alto e que não seja interessante para a pessoa comprar o produto. Geralmente é o mais básico. Verdade, verdade. Exatamente. E aí, o que que vai acontecer? Eu mostro para esse cliente um anúncio ou de frete grátis a partir de tal valor, ou de cupom. É uma possibilidade. Frete grátis é mais assertivo, né? Porque provavelmente o problema dele é frete. Eu não sei aqui se a Bold ainda usa esse esse anúncio, mas usava. Teria aqui um anúncio de frete grátis. Quase certeza que vai ter. Só não vou ficar procurando, mas quase certeza que sim. E aí a outra possibilidade é, vai ter aqui, mas tem que procurar que eles estão com muito anúncio. A outra possibilidade é eu clicar em comprar. Cliquei em comprar. O que que vai acontecer? O produto vai para o carrinho. Só esperar aqui que o site deles está lento. Vai, meu filho. Vamos, vem pro carrinho. Nossa, tá muito lento. Foi. O produto foi pro carrinho. Gerei outra ação de comportamento. Então, vamos lá. Primeira ação, frete. Se eu não comprei, mostro que o frete está grátis, mostro que tem como, né, o frete ficar mais barato. Por exemplo, desconto no frete para a região sul. Dá para fazer algo assim. Cliquei em adicionar o carrinho. É, tem três tipos de coisas geralmente que faz a pessoa adicionar no carrinho e não comprar. A primeira é preço, a segunda é depoimento, ela não confia o suficiente em mim, e a terceira é novamente frete. Então, são essas três possibilidades que dá para usar aqui no carrinho. Geralmente é preço, tá? Se eu cliquei em finalizar compra e não finalizei a compra, aí você tem de novo três coisas: preço, depoimento e, por último, método de pagamento. Então, às vezes, a pessoa nem viu aqui que dá para parcelar. É uma possibilidade. Tem gente que passa direto e não vê. Às vezes, sei lá, a pessoa queria pagar com, enfim, boleto parcelado. É uma possibilidade também. E aí você faz um anúncio falando com ela que tem essa possibilidade se você tiver. Ou falando com ela que ela pode parcelar em tantas vezes sem juros. Existem essas possibilidades. Então, assim, o comportamento ele vai quebrando, né, o usuário em etapas, tá? É ideal que você, quando pensa em comportamento, você tem que tentar entender por que que a pessoa teve um comportamento, mas não finalizou a compra. Por que que ele entrou no meu site, mas não comprou nada? É isso que vai fazer a diferença no anúncio de comportamento. Deu para entender, turma? Alô, vocês estão aí? Deu. Sim, Outro detalhe que sim. fazer também é você Sim. fazer uma análise de região. Então, vamos dizer que essa empresa seja São Paulo, não sei, e que tem região que é mais próxima ali e compra muito, tanto quanto São Paulo. Vamos dizer que o Brasil inteiro compra, só que você sabe que as regiões próximas compram bem mais do que as regiões mais distantes e que tem um custo de frete, se a empresa for botar frete grátis, para poder entregar na medida do valor do produto ali, tipo assim, o lucro seja baixo. Ela pode rodar anúncio para as regiões mais próximas com esse frete grátis e não ter frete no resto das localidades. É algo mais Boa, específico. boa, funciona bem. Funciona bem, sim. É, vou passar agora. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa, galera? Fiquem à vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se tem muito a ver com isso, né? Pode falar. Esses anúncios, por exemplo, quando a gente faz ali no Facebook, né? Às vezes o mesmo anúncio, o mesmo produto, ele vai super bem. Eu já fiz isso e às vezes o mesmo produto eu já coloquei ele e simplesmente não vai. Você sabe me dizer por quê? O mesmo produto com dois tipos de anúncio diferentes? Por exemplo, eu fiz. Isso foi uma peça que eu fiz há uns 6 anos atrás, né? Teve uma baita de uma procura. Eu sei que as pessoas tiveram essa procura novamente, só que eu não sei se o Facebook não entrega ou o que que acontece. Aí vai depender de, assim, vários aspectos, mas eu poderia pontuar dois principais, que é o criativo, que nada mais era do que o vídeo ou a foto que você usou, Boa, juntamente com a legenda, e o outro aspecto tá? é o público-alvo. Pode ser que o seu público-alvo não seja o mesmo. E às vezes, Tá. né, vou falar para vocês, gente, o Facebook tá cada dia mais sorrateiro.
Cada dia ele cria mais opções automáticas, cada dia mais esperto, para que você siga tudo no automático. Ele acha que a inteligência artificial dele é linda e maravilhosa, e aí você segue tudo no automático, clica sem ver, e na hora que vê o negócio está rodando todo com a decisão do Facebook. Eu não acho interessante para começar, tá? Eu gosto mais de deixar tudo no manual, a não ser aquelas questões de posicionamento, que às vezes o automático realmente entrega melhor. Mas mesmo assim, eu gosto de deixar para iniciar tudo no manual. Então, assim, esses dois aspectos para começar, tá, Fabiana? Tem mais Tá. aspectos? Tem, mas eu diria que esses dois são os principais. Público-alvo pode ter mudado ou pode estar no automático, e o criativo faz toda a diferença. O criativo, no Facebook, né, ele manda, porque se você está interrompendo a pessoa no meme ou na coisa que ela tá vendo, precisa ser muito assertiva essa interrupção, senão você vai perder ela, certo? Sim. Outro tipo de público-alvo é o público de interesse, que é o seguinte: Facebook, com base no que você sabe sobre os usuários, me diga as pessoas que também têm esses interesses aqui. Aí eu falo moda, esportes, fitness, não sei, planta, enfim. É uma análise também que ela tem ficado mais assertiva, esse público de interesse, mas esse público é uma análise do Facebook. Ele acha que por base, né, por pensando assim, ó, em tudo que eu interagir na rede social, ele imagina que esses são meus interesses. Às vezes ele Uhum. acerta muito e às vezes ele erra grotescamente. Por exemplo, já vi várias lojas de moda feminina que atingiu o homem. Imagina o prejuízo disso. Você tem uma loja de lingerie, por exemplo. E você coloca lá, Facebook, me traga as pessoas com tais e tais interesses, não sei o quê. E chega homem. Putz. É um erro. Tem a opção de definir o meu público como masculino ou feminino? Tem. Ela é a que funciona mais ou menos bem, tá? De todas as opções de interesse, de predição do Facebook, ela é a melhorzinha. Porque é mais fácil, né, descobrir quem é homem ou quem é mulher. Mas mesmo assim ele erra. Por exemplo, se a sua conta for muito nova, às vezes nem deu tempo dele descobrir ainda. E aí, enfim, o tiro sai pela culatra, né? Você tem. Não é mentira, né? Às vezes aquele público masculino realmente tem esse interesse, mas não está alinhado com quem eu quero atrair. Então, acontece. Eu perguntei isso para você porque foi assim. Quando eu fiz, na verdade, foi o mesmo, a mesma imagem, eu usei as duas vezes, né? E quando eu coloquei na primeira vez, eu vendi todo o meu estoque em menos de 48 horas. Eu me surpreendi. Eu entrei em desespero, porque eu achei que eu ia vender meia dúzia de pé, né? Eu entrei em desespero, consegui fazer tudo bonitinho, sem nenhum problema. E eu fiz o mesmo. Só que antes de fazer, eu fiz uma pesquisa para saber se as pessoas estavam procurando aquele produto. E estavam. Só que dessa vez o Facebook não entregou. É assim, é o que eu te falei, existem Ele foi. milhões de aspectos do Facebook. Não é uma coisa só, sabe? Não consigo te falar, foi isso aqui que você fez de errado. Teria que parar, olhar todas as campanhas, comparar uma com a outra, ver os criativos que foram usados. E é uma análise muito difícil de fazer, tá, Fabiana? Porque o que que acontece? Até porque tem muito tempo, às vezes as pessoas apagam os criativos. Quando você apaga o criativo, você não consegue comparar e ver o que que foi feito, como que estava. Então, assim, grande chance de ser um público diferente, tá? Ou de ser um público automático que o Facebook mesmo criou, ou aquela questão que eu te falei do criativo não ter Ah, ficado tão bom da segunda vez. Mas uhum. eu não consigo te afirmar isso, Não, né, sendo leviano. Eu precisaria sentar e olhar coisa a coisa, e mesmo assim tem chance de não ser uma análise precisa. não, claro. Público de busca, o mais simples, que é o do Facebook. Busquei, logo sou o público interessado. Tá? Então, eu, assim, costumo dizer que o Facebook, o Google, ele ainda é a galinha dos ovos de ouro para algumas áreas, né? Então, por exemplo, para advogado, funciona muito bem o Google. É muito fácil de achar público para advogado pelo Google.
E é previsível, né? A receita pelo Google. Depois eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem essa previsão, e como que o Google pode te ajudar a precificar, por exemplo, o seu serviço. É claro que não é ferro e fogo, né? Mas ele ajuda a precificar o seu serviço, o seu trabalho, com base, né, nas análises que ele traz. Deu para entender? Uhum. Aqui, galera, eu vou pedir uma ajuda ao Vitor, ao Juninho, a quem tiver mais qualificado a falar sobre essa parte nos moldes atuais, porque tem muito tempo que é, eu não me atualizo sobre esse aspecto. Eu acho que mudou um pouquinho, mas não é muito também, que é os tipos de campanha no Facebook. Eu, mesmo tendo algumas mudanças, eu resumiria nesses três, tá? Você tem campanhas de tráfego, campanhas de alcance e campanhas de conversão. O que que vocês acham, galera? Eu sei que tem outros tipos, né? Tem engajamento, não sei o quê, mas eu acho que no fundo eles se resumem a esses três. Vocês estão aí, turma? Tem hora que some aqui pra mim. Tá todo mundo aqui. E aí, Juninho, o que que você me conta? Tráfego não é muito minha área, então eu sou um pouco leigo, sei o básico também. É mais, eu também resumo muito nisso. Alcance e engajamento eu trato como a mesma coisa, né? Quem tem esse engajamento é aumentar mesmo o alcance para depois daquele engajamento fazer a parte da convenção. Então, eu acho que resume muito nisso mesmo. Eu não conheço algum outro tipo de tráfego. Eu conheço tráfego para conscientização, mas até conscientização ela levanta uma bandeira que você defende, vou dar um exemplo, eu apoio, não vou falar nem causa, às vezes eu apoio uma ideia, mas eu vou chamar de causa, sei lá, eu apoio o meio ambiente, então eu faço uma campanha do meu produto relacionado àquilo, conscientizo o pessoal, e o pessoal, isso aumenta o meu brand e aumenta com que as pessoas, ela tenha mais desejo pela minha marca, porque a gente tem a mesma ideia de posicionamento, então é uma campanha de conscientização, mas ao mesmo tempo isso gera alcance e conversão. Então acho que é como se fosse o topo das coisas, e aí você vai desmiuçando ela na medida que você vai dividindo a ideia. Alcance, conversão, acho que é o topo da cadeia, né? Talvez seriam mais subtópicos do que algum outro, na minha cabeça. Fala comigo, Victor. Vitor. Como eu tinha dito até na última reunião, o que eu mais fiz foi impulsionamento. E o pessoal, a galera fala que também é uma forma, sim, de tráfego pago. Eu me baseei também dentro dessa metodologia. Inicialmente, o impulsionamento que eu fiz foi para reconhecimento da marca. Criei, então, uma arte criativa para poder divulgar o produto. Aí depois eu consegui trazer audiência. Depois que eu consegui captar audiência, eu consegui ter sorte, vamos dizer assim, que veio audiência e veio clientes interessados em saber sobre o produto. E daí eu desempenhei um orçamento que eles me passaram. Foi um orçamento, na época, acho bem baixo, para ver como é que iria reagir também o Instagram da empresa. Então, assim, tivemos bons resultados. Trabalhei dentro desse modelo que eu falei sobre impulsionar eu queria assim. Então, assim, eu entendo pouco. Eu entendo mais da parte estratégica da linha editorial, como montar a estrutura. Então, essa parte de tráfego pago, eu estou pegando, estou aprendendo bastante coisa. Assim, mais a teoria do que eu já ouvi já do Pedro Sobral e do Érico Rocha. Então, assim, o que você está me passando, essa visão, é uma visão boa. É a visão que eles seguem também, é uma linha de raciocínio boa também. Então, tô aí, tô aprendendo, como eu disse antes, tô aprendendo um pouco, tô aprendendo com vocês. Show demais. A gente também está aprendendo contigo. Vitor, o que você falou, tá, de impulsionamento, tinha uma tendência antigamente de quem faz tráfego não gostar de quem impulsiona, não gostar dessa coisa de impulsionar. Eu acho balela, tá? Impulsionamento funciona bastante. E, para mim, isso aqui não é regra, mas eu acredito muito no impulsionamento com o objetivo de visitas ao perfil. Por quê? Vou explicar um pouco. Só porque você trocou nesse tópico. Quando eu faço um impulsionamento com visitas ao perfil, eu não perco a pessoa. Então, se ela comenta, se ela segue, se ela vê os meus stories, eu tenho mais chances de reter ela.
E se a pessoa me segue, ela é um lead. Todo mundo que me segue está propenso a comprar alguma coisa de mim. Só precisa do estímulo certo, tá? Então, eu faço uma continha que é o seguinte: é R$ 1 por seguidor. É o que dá para faturar com o Instagram. Então, se eu tenho 1.000 seguidores, dá para faturar R$ 1.000. Se eu tenho 10.000, dá para faturar 10.000. Né? Isso falando por alto, porque é possível faturar muito mais do que isso. Então, Como que é a conta que eu perdi? oi? Como que é a conta que eu perdi? O olhinho até brilhou, né, Fabiano? Oi? O olho até brilhou, né? Foi, volta, por favor. Ó, o que eu calculo é que para cada seguidor você tem mais ou menos R$ 1 em faturamento jogando muito baixo, tá? É. Isso pensando assim, ó. Ah, eu sou muito leigo, não sei vender meu peixe, não sei o quê, R$ 1, Hum. ok? Agora, por exemplo, no perfil do escritório cheio eu tinha. Não, nós estamos com acho que 2.000 seguidores, coisa assim. A gente deve ter faturado, deixa eu ver, até hoje. Eu vou conferir para não falar mentira, hein? Só um momento que eu vou conferir. Esse ano, vou pegar todo o período aqui. Com quantos seguidores que eu falei? 2.000, né? 2.000. Vou pôr desde o mês 1 de 2018, que eu acho que foi quando a gente iniciou. Ó, um faturamento de 120, 140 mil mais ou menos, com esse banco aqui. Nossa, eu preciso saber onde eu estou errando, porque assim, eu até consigo atrair seguidores, né? Eu percebi que eu não tenho muita dificuldade com isso, é uma coisa que eu percebi. Eu acredito que eu até poderia trazer mais, né? Mas eu não consigo vender. No Instagram eu não vendo. É inacreditável. É, mas esse é o problema, eu acho, tá? Também não sou o dono da verdade, mas o que que eu cheguei na conclusão? Eu tava gastando, a gente gastava assim muito dinheiro para conseguir fazer uma venda. E o serviço é de retenção, né? Então tem isso. Isso aumentou muito o faturamento. Por quê? Primeiro, eu tinha 3 tipos de produto, cada um com um preço diferente. Então, às vezes, a pessoa comprava o mais barato, comprava o médio, comprava o mais caro, porque eles não eram excludentes. Então, essa é a primeira coisa. Com o mesmo cliente, eu fazia 3 vendas. Segunda coisa, é, retenção. Eu vendia, um dos serviços era por assinatura. Então, quanto mais tempo o cliente ficava comigo, mais valor faturado. Então, às vezes, um cliente só ficou 2 meses, faturou 1.000, 1.000 e pouquinho. Quanto mais tempo, mais faturava. Então, essa é a terceira, a segunda coisa. E a terceira coisa é não tentar vender. Isso é difícil, eu acho. Porque a gente pensa em vender, em ser um feirante no Instagram, em ser um feirante na rede social. Só que a gente esquece que é sobre o outro, né? Então, quanto mais você tenta vender, mais você fica forçando a venda, menos você vende. Agora, o que que funcionou muito bem? Stories, onde eu me conectava ali com possíveis problemas do cliente. E aí, para os stories, uma dica, tá? Veja quem está vendo seus stories. Entra no perfil da pessoa. Se possível, faz até uma planilha. No começo, quando você é pequeno, é fácil de fazer isso. Se der 50 visualizações nos stories, vai lá e anota. Nome um, o que que tem na bio desse cara? O que que ele é? O que que ele faz, provavelmente? Vai imaginando. Por quê? Tinha lá, por exemplo, das pessoas que visualizavam os stories do escritório cheio, advogado previdencialista. O cara me contou que ele é advogado previdencialista. Por que que eu não faço uma sequência de stories pensando num advogado previdencialista? Certo? E aí eu atinjo ele e atinjo mais um tanto de gente. E tem que ter esse interesse, sabe? De realmente, quem que tá me seguindo aqui? Quem que é esse cara que tá vendo meu story? Será que ele tem interesse real no que eu tô fazendo? Então vamos criar uma sequência de stories para algum problema que ele pode estar enfrentando? Porque ele não tá vendo seus stories à toa. Motivo Uhum. tem. E quanto mais ele vê, mais motivo é. Tem uma moça, uma advogada que fechou com a gente, que ela falou assim: Olha, Igor, eu conheço o escritório cheio desde antes de eu ser advogada. Ela falou assim: Ó, me formei ano passado, tirei a OAB esse ano e eu já seguia escritório cheio, já acompanhava vocês. Então, assim, ela já estava pensando em contratar. Então, tem que ter a parte interessada. E ela, inclusive, eu sei que ela é criminalista. Eu via as coisas que ela postava, a gente vê a bio, vê.
estudo do cliente, a gente imagina possibilidades. E aí, na segunda-feira eu faço pro fulano, que pode ter tal problema. Na terça, pro outro fulano. Na quinta, vou mostrar um pouco da minha rotina, vou descontrair, enfim, e por aí vai. Agora, na semana que vem, eu já faço pro fulano de novo, mas agora eu penso que ele tem outro problema, outra questão que eu posso resolver. E, gente, a venda é sempre sobre as dores primordiais do ser humano. Ninguém compra o seu produto para, sei lá, ninguém compra um carro para andar de carro. Raramente. Raras exceções. As pessoas compram para se sentir amadas, as pessoas compram para se sentirem respeitadas, as pessoas compram para sentir que tem mais dinheiro. Tem N motivos cujos quais as pessoas compram. Mas na maioria das vezes não é pelo item em si. O item é o meio. Então, por exemplo, quando você vende uma roupa personalizada, Fabiano, você não está vendendo uma roupa personalizada. Roupa personalizada dá para comprar em 500 lugares diferentes. Você está vendendo a solução para a pessoa que está com a autoestima baixa. Ninguém compra roupa se o guarda-roupa estiver perfeito, se a pessoa for linda e a autoestima estiver alta. Não é esse o motivo primordial de comprar roupa. É autoestima mesmo. É autoestima. Eu compro a roupa quando eu vou sair para algum lugar, quando eu vou em algum evento. Por quê? É por causa do evento? Claro que não. É porque eu quero estar bem naquele evento, quero estar com a autoestima alta naquele evento. Então precisa Sim, entender essas dores primordiais do cliente para fazer stories, tá? E aí pode ser implícito. Você pode falar que a sua roupa vai trazer mais autoestima implicitamente ou explicitamente. As duas formas. Como que eu faço explicitamente? Você fala, minha roupa vai te dar mais autoestima porque ela é pensada para pessoa mais gordinha. Explícito. Como que eu faço implícito? Olha só essa cliente aqui. Essa cliente teve vários problemas de autoestima. E aí, com a minha assessoria de imagem, depois ela comprou algumas peças. Hoje até o casamento dela tá melhor. Implicitamente, você tá falando que a autoestima dela melhorou e ela tá se sentindo até mais amada agora. Então, isso é implícito. E é. aí, fugir um pouco do assunto, mas geralmente não está entrando venda porque a pessoa fica todo o tempo tentando vender. E o foco tem que ser ajudar a conectar e eventualmente as pessoas vão comprar. Eventualmente as pessoas vão chegar no seu WhatsApp. É claro que tem momentos, por exemplo, deixa um dia do mês para fazer uma venda mais invasiva. E mesmo assim, primeiro você conta uma história, faz uma narrativa, ou dá alguma dica, ou ensina alguma coisa, e no final você vende. Porque senão fica um feirante, né? Ninguém gosta de feirante. Ó, o pastel, R$ 5. Ninguém gosta. Faz sentido, turma? Fugiu um pouco do assunto, mas acho que é relevante. Vou seguir para o nosso tema. Achei que eu estava compartilhando a tela. Ó, bom que não tava, hein? Senão ia mostrar meus dados bancários. É, alcance, tráfego e conversão, basicamente. Tem outros tipos, envolvimento, tananã, mas se resume em alcançar novas pessoas, fazer tráfego, ou seja, levar elas para algum lugar, e converter, que é levar elas a tomar uma ação, tá? Então, mostrar algo aleatório, só mostrar, só dela ver tá valendo. Fazer ela ir em algum lugar, ou na minha landing page, ou no meu perfil do Instagram, ou no meu aplicativo, enfim e fazer ela fazer alguma coisa, que é o mais difícil, que é apertar um botão de comprar, inserir os dados de pagamento, adicionar no carrinho, é sempre uma ação. Fazer a pessoa sair da rede social e tomar uma ação é muito difícil, tá? Mas é possível, acontece todo dia. É, no Google, eu tenho alguns tipos a mais, mas assim, para a maioria de vocês isso aqui não vai ser relevante. Vou só dar uma resumida. Pesquisa, que é o que todo mundo vai usar mais. Vídeo, que é o do YouTube, né? O YouTube e o Google, você anuncia no YouTube pelo Google. Display, que são os anúncios, deixa eu ver aqui, Globo News, por exemplo. Vamos entrar na Globo. Só para mostrar anúncio de display. Vamos ver se vai ter algum aqui. Nossa, não tem nenhum. Ah, eu tô com um negócio que tira os anúncios, peraí. Agora vai aparecer. Vamos ver. Tá, atualizar a página.
Vocês estão vendo a tela, né? Todo mundo vendo a tela? Sim. Aqui, ó, isso aqui é um anúncio de display, tá? Isso aqui. E aí, como que funciona? A Globo ela ganha dinheiro por deixar esse espaço no site dela. E aí eu, pelo Google, vou lá e pago o Google, né? Por exemplo, se eu fosse a Vivo, eu pagaria o Google para ele exibir esse anúncio dentro do site da Globo. Basicamente, isso aqui é um anúncio de display. Aqui, ó, do Google. Ok? Tem essa possibilidade. Não recomendo muito para quem está começando, porque é muito caro isso aqui. Já fiz muito para Black Friday, funciona bem, mas não é uma coisa boa para quem está começando. Shopping, apresentar rapidamente um anúncio de shopping, Renner, vestido, sei lá. Aqui são anúncios de shopping, tá? Só para vocês saberem. Ele é feito pelo Merchant Center, que é esse site aqui do Google. Deixa eu ver se eu acho. Esse site aqui. Dá para fazer pelo Google Ads também, mas pelo Merchant Center é melhor. É, locais, que é quando eu pesquiso, por exemplo, hamburgueria, ele me apresenta aqui. Esses estão orgânicos, mas fica aqui no mesmo lugar os anúncios de locais, tá? Fica bem aqui os anúncios de locais. Deixa eu ver o que mais. E os anúncios inteligentes. Hoje, os anúncios inteligentes, eles estão bem diferentes. Quando eu comecei, você criava um anúncio inteligente de pesquisa e funcionava muito bem. Principalmente quando você ia evoluindo, né, passo a passo, aquele anúncio ali, até ele ficar inteligente. Ou seja, quando não tinha mais para onde o anúncio crescer, eu colocava ele como inteligente. Aí bombava, porque a inteligência do Google já estava muito inteligente. Hoje em dia, os anúncios de inteligente, basicamente, eles unem isso aqui tudo. Então, quando você cria um inteligente, você está criando com todas essas opções, via de regra. Posso posso estar falando bobeira? Posso, mas eu criei um recente e eu acho que é a única opção. Você tem que criar com tudo junto, com exceção do shopping, que é opcional. Deu para entender? Os anúncios do Google, quais são as opções? Isso aqui é mais básico, mas é importante saber, né? Principalmente para você entender depois onde e quando você usa cada um. Vou seguir então, tá, galera? Tipos de palavra-chave do Google. Importantíssimo isso aqui, tá? Ampla, quando eu uso. Olha, quase que nunca. Vou explicar por quê. Exata, uso raramente e frase é o que você vai usar mais. E aqui tem uma breve explicação do próprio Google que eu vou resumir para vocês. Quando eu pesquiso uma coisa ampla, eu dou liberdade para o Google adivinhar para quem que é esse anúncio. Então, por exemplo, eu pesquiso lá, preços de areação de Gramado. Essa é a palavra-chave. Tudo que tiver Gramado e areação, geralmente o Google vai trazer essa pesquisa para mim. Então, se eu pesquisar areação de Gramado em São Paulo, não tem muito a ver com preço de areação de Gramado, mas é amplo, está valendo, o Google vai trazer a pessoa que procurou isso para mim. Então, tem essa possibilidade. Agora, quando eu faço correspondência de frase, ele sempre vai trazer coisas mais ou menos próximas ao que eu coloquei lá como palavra-chave. Então, contratar serviço de corte de grama perto de mim. Beleza. Outra, empresa para aparar gramado. Beleza, são quase sinônimos. É muito parecido, né? As pessoas que pesquisam contratar serviço de corte de grama e a que pesquisa empresa para parar gramado querem a mesma coisa, ok? Enquanto no outro ali pode ocorrer pesquisas diversas, desde gente oferecendo curso para você mesma parar, até, sei lá, areação ele pode entender como aviação. Antigamente ele fazia essa. Hoje em dia eu não sei se faz porque ele está ficando mais inteligente. E aqui em exata, né, é exatamente o que eu defini, tá? Tem uma tolerânciazinha de acento, de cedil, mas é ferro a fogo. Então, se eu coloquei lá serviço de corte de grama, ele vai me mostrar no máximo serviço de poda de grama, que são sinônimos exatos. Quando eu uso cada ampla, quando eu quero descobrir novas palavras, descobrir como as pessoas pesquisam, frase.
quando eu já sei o que que as pessoas pesquisam, e não quero restringir tanto meu público. Exata é quando eu quero meu público muito restrito, ok? Deu para entender, gente? Isso aqui é muito importante. Na ampla, na maioria das vezes, você perde dinheiro. Pode seguir? Ó, tipo de criativo no Facebook, eu separo em dois tipos, que é vídeo e foto. O carrossel tem hora que o Facebook está interpretando como vídeo e tem hora que ele está interpretando como foto. Eu ainda não sei como que tá isso, mas eu, assim, eu continuo seguindo e interpretando ele como foto por enquanto. Eu acho que pode ter algum momento que ele vai fazer igual o TikTok. Não sei se vocês já postaram um carrossel no TikTok, mas o TikTok transforma ele num vídeo e ele vai passando automático. Outro tipo que existe dentro do Facebook é o tipo shopping, que ele mostra o produto específico que você pesquisou já com o botão para adicionar no carrinho. É pouco usado, mas é uma terceira via, né? Não é nem vídeo nem foto. É um anúncio de shopping mesmo, de compra. Vocês estão acompanhando, galera? Se tiver dúvida, pode falar. Deixa eu ver a carinha de vocês aqui, porque quando eu tô no apresentando eu não vejo. Ah, beleza. Escala, né? Rapidamente tem a escala vertical e horizontal, tanto no Google quanto no Facebook. No Google não faz tanta diferença. Faz um pouco, mas não é tanta quanto no Facebook. Mas no Facebook faz um pouco mais de diferença. E aqui eu vou explicar para vocês como que funciona. Ó, aqui na primeira, eu tenho uma campanha com 7 públicos, com vários criativos, que gasta R$ 100 por dia. Depois eu tenho uma campanha com os mesmos 7 públicos com uma segunda campanha. Duas gastando R$ 100 por dia. Aqui eu fiz uma escala horizontal. Então eu peguei uma campanha e dupliquei, tá? Por que que eu faço isso, né? Às vezes para testar, comparar uma com a outra, e eu mudo uma coisinha ou outra no criativo. Às vezes porque ela já está no limite dela de gastos e eu quero continuar aumentando, aí não adianta só aumentar o orçamento, eu preciso duplicar, é possível. Enfim, tem N momentos que isso aqui é útil. Então tem esse tipo de escala, que é horizontal, e tem a escala vertical, que é o seguinte: eu tenho uma campanha gastando R$ 100 por dia, vou lá e boto mais R$ 600 nela. Agora eu tenho a mesma campanha gastando R$ 700 por dia. Na maioria das vezes o Facebook vai entender isso aqui como assim, ó. Ah, então você tem mais dinheiro? Então beleza, vou gastar muito mais do que eu gastava e vou te entregar a mesma coisa. Na maioria das vezes é assim. Com o Google já funciona bem. Só que ele também tem um limite de escala vertical. Tem um momento que ele já não aguenta mais escalar. Aí você precisa duplicar a campanha. Mas funciona bem no Google, tá? A escala vertical. No Facebook, nem tanto. Certo, galera? Todo mundo entendeu? Essa parte, vocês estão vivos aí? Agora vem um pouco do gato, hein, para quem estiver vivo. Uma coisa que pouca gente faz, pouca gente leva ao pé da letra. Quem tá aí comigo ainda? Tá aí, Fabiana? Tá viva? Eu tô viva assim. Eu sei que tá aí. Ninguém Ó, aparece. o pessoal é tímido, mas tá Eu tudo certo. percebi isso. Pulo do gato, tá? Biblioteca de anúncios, todo mundo já conhece, é o pulo do gato 1. Basicamente, eu vou passar mais rápido porque todo mundo já conhece, mas assim, é bom ressaltar. Eu tenho aqui uma barra de pesquisa, eu pesquiso uma página, uma pessoa, então eu vou pesquisar, por exemplo, sei lá, Netshoes. Ele vai me dar aqui a página da Netshoes e ele vai me mostrar todos os anúncios da Netshoes dentro da data que eu colocar aqui no filtro. Ok? Então, tem essa opção. Isso aqui é muito bom para você ver o que que o concorrente está fazendo, né? Quais os tipos de anúncios que eles fazem. Não dá para muito
ver qual a estratégia inteira, tá? Mas dá para ter uma noção de criativo, que já ajuda bastante. Então, é uma forma boa de tirar ideia. Não ficaria só nisso. É raso, mas é bom para ter ideia. Enfim. É, eu faço Essa... bastante isso. Oi? Eu faço bastante isso. Você pesquisa aqui? Sim. É uma boa. Tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente fica na coisa de comparar, de olhar e tal, e não cria nada novo, e às vezes quando a gente cria algo novo, bomba mais do que se a gente tivesse só olhando a referência. Mas é Não, útil. na realidade, às vezes eu vou fazer isso quando eu já bolei uma peça, aí eu vou atrás de alguém que já fez algo igual para mim ter uma noção de como está saindo. Entendi. É uma boa, sim, de se fazer. Vou mostrar para vocês agora um outro pulo do gato, que eu acho que se as pessoas levassem a sério, seria demais. Que é o Keyword Tool, né? Que é a ferramenta de palavra-chave do Google. Deixa eu pegar uma conta Ô, aqui que Igor, tá. Pode falar. depois que eu te pedir um favor, se você podia mostrar pra gente uma campanha sua, aí que você teve de mais performance, de resultado, pra gente poder ver como é que você faz monta estruturas, métricas, os alcances e o criativo. Tá, dentro do Facebook, eu Uhum. tenho que organizar para poder te mostrar, mas a gente pode organizar um dia. Dentro do Beleza. Google, eu tô numa campanha que é relativamente boa, né? Esse é um cliente recente, mas a campanha dele não tá ruim, apesar dele ter gastado pouco ainda. Olha, dá já até para você ver. Aqui, ó, essa é uma campanha que o cliente gastou R$ 2.477. É um cliente que tem uma dificuldade de manter fundos dentro do Google, porque, enfim, ele esquece. E aí, essa não é uma responsabilidade nossa de lembrar, é uma coisa que já é definida. É uma campanha que tem um CTR de 3,83%. Por ser todo o período, né, não tá ruim. O ideal para a Google é você ter pelo menos 5% de CTR. Então tem um pouco para melhorar aqui, mas eu estou pegando todo o período, né? Lembrando que vai começar tudo ruim e depois vai melhorando. Então é normal que a média, né? Pegando lá desde os primeiros meses que o negócio estava começando até agora, não tá uma média ruim não. Mas eu tenho certeza que se eu pegar só o mês, tá melhor, perto de 5. Uma taxa de conversão de 5%, acho ótimo. Geralmente, tá, pessoal? Taxa de conversão boa é 3%. Eu costumo contar 1% para começar, para você ser muito pessimista. Mas 3% já tá boa. 5% tá excelente. E 42 conversões. Eu sei que desses 42 aqui, tipo assim, 12 fechou. Só que é um cliente que vende, né? É um advogado muito especialista no que ele faz. E cada venda dele, ele cobra R$ 50.000. Então, assim, se 12 fechou, ele tá bem no verde, né? Mas é muito específico. Isso aqui vai depender muito de segmento. É, Vitor, tem alguma coisa específica que você quer saber dentro de campanha? Do Facebook precisa agendar um dia porque eu preciso organizar a minha conta para eu poder te mostrar um negócio que não está muito bagunçado. Como eu não atendo muitos clientes que têm Facebook ativo, teria que ser a minha mesmo, né? Das coisas que eu já vendo. Tá por aí, Vitor? Eu queria ver, tô aqui. É que eu virei a câmera aqui, aí eu tô no sofá. É, Tá. para poder até mesmo conseguir ver melhor pelo telefone. A minha dúvida, assim, tem a parte de campanha, eu não vi assim, pelo menos não me atentei que apareceu aquela parte de você converter para loja física. Como é que a gente consegue elaborar uma campanha que a gente consiga atrair as pessoas para a loja física? E eu Com o estava até Google? vendo no Google isso. Tá, o jeito mais prático, né, que você tem é com a campanha de local, que é essa daqui. Visita uma loja local e promoção. É o jeito Isso. mais prático. Porém, tá, precisa de testar, porque às vezes uma campanha de tráfego é mais eficiente do que uma campanha de visita ao local. E outra coisa, às vezes só de você colocar e otimizar, que é uma parte que eu não tenho muito conhecimento, vou assumir,
otimizar a parte de local, né? O Google Meu Negócio, o famoso Google Meu Negócio do cliente, já funciona bem sem precisar fazer campanha. Então já traz gente, muita gente já acha o negócio dele sem eu precisar fazer campanha, que é melhor, né? Só que aí tem essa questão que você tem que ter o know-how para poder fazer isso, para poder otimizar o Google Meu Negócio. Depois, essa aqui é uma aula introdutória, a gente pode fazer uma aula só criação de campanha. Dá até para eu trazer alguém que está mais atualizado sobre o Facebook para falar sobre criação de campanha. Porque, assim, no Facebook, eu assumo, tem muito tempo que eu não crio, sei lá, campanha massiva, né? Igual a gente cria no Google. Todo dia eu reviso uma campanha do Google, pelo menos. Mas no Facebook já tem mais tempo. Além das minhas coisas que eu sempre dou uma olhadinha. Deu para entender? É, Deu sim, deu sim. Eu mas, fiquei. Essa questão de visita à loja, visita à loja, eu só queria entender bem se ela era interessante, mas pelo que você está me explicando, se posicionar bem o Google Meu Negócio e se também fizer um bom tráfego, pelo próprio Google você consegue ter uma performance melhor do que colocar visita à loja. É porque é, tem pessoas, né, vamos dizer assim, tem empresas que eu não sei se todo mundo é daqui do Rio, se o pessoal é de fora, mas tem regiões aqui no Rio, alguns bairros, algumas cidades que as pessoas têm uma certa aversão pelo digital. Então, assim, você ir mexendo e posicionando, nem sempre a empresa vai conseguir fazer aquela captação legal. A gente até apresenta, coloca na loja, mas tem uma dificuldade também na parte de vendas. É como você disse, já não é culpa da gente, aí já é questão da própria empresa. Mas é, essa era a minha dúvida. quando você faz pelo Google Meu Negócio, você tem várias vantagens para o cliente, né? E aí, nesse caso, quem está buscando o negócio do seu cliente nem sabe que ele está usando uma estratégia digital, entende? Porque às vezes a pessoa está no Waze, às vezes ela está no Google Maps e ela vai acabar caindo na empresa do seu cliente se você estiver bem posicionado. O Google Meu Negócio não é só no Google, é no Google Maps e no Waze. Que eu saiba, deve ter mais lugar que ele influencia. Então, assim, para esse caso, eu iria mais por esse lado. Mas tem a questão de visita local aqui para dar uma impulsionada também é legal, tá? É, vou agora lá para a parte que nos interessa, turma, que é a questão. Já que eu tô aqui, deixa eu dar uma olhada se essa campanha tá rodando. Tá rodando. Que é a ferramenta que eu falei para vocês. Tô aqui com o Google aberto. Se vocês não tiverem gastado nada, se vocês não tiverem usado, vai funcionar também, beleza. É só pôr os seus dados lá, coloca um cartão de crédito, ele não vai cobrar. E você vem aqui em ferramentas, vem em planejamento, planejador de palavras-chave, certo? Vim aqui em planejador de palavras-chave, eu vou em descobrir novas palavras-chave. E agora, alguém me dá uma ideia aí, vamos supor que você, por exemplo, Fabiano, Hum. como que as pessoas procurariam seu trabalho no Google? Me dá uma ideia. Poderia ser plus size, moda feminina, consultoria de imagem, Tá, você está focando em vender um produto ou vender um serviço? vender um serviço. Se é vender um serviço, você concorda que plus size, a pessoa geralmente vai pensar num produto? É, fato. Então vamos lá. Consultoria de moda, consultoria de estilo, que mais? Estilista pessoal, você acha? Pode ser, mas eu acho mais difícil isso. Não tem problema. Me fala aí mais algumas ideias mesmo que você acha que é mais difícil. Consigo pensar em nada, não. Alguém, Juninho, que é copywriter, alguma ideia? Sem pressão, tá? Você quer pensar em campanha sobre o quê? Me perdi um pouco aqui. Tô vendo uma coisa. Palavras que as pessoas poderiam usar no Google para encontrar uma consultoria de moda, uma consultora de moda. Então, eu, como cliente que preciso do serviço dela,
quais palavras eu usaria para pesquisar essa profissional? Colorimetria, coloração pessoal, Ação pessoal, boa. que mais? Pode até ser as cores para um Talvez. programa, para alguma coisa nesse sentido. Quem mais? Esqueci uma Hum, palavra. É, Personal Talvez style. poderia ser dicas para a moda plus size, algo eu assim. acho que não. poderia ser, só que o que que acontece? Quando eu coloco dicas, eu estou pegando um público muito amplo, que não necessariamente quer comprar. Dica, como fazer, o que é, geralmente é pessoas que querem resolver sozinho o problema delas. Elas não estão dispostas a comprar. Mas poderia, tá, João? Uhum. Mais alguma? Cláudio falou Per- alguma coisa aqui. Personal, não seria? Qual? Também, também. Personal, Personal stylish, né? isso. Oi, Cláudio, tudo bem? Esse Tudo. eu não conheço muito, não. Para mim, novo. Não, não Moda. tem problema. Eu não sei se escreve assim. Meu inglês tá meio estranho. Stylish, eu acho que é, hein? É o Y, é isso, style. Acho que é assim mesmo. Beleza, eu tenho aqui algumas palavras que podem ser usadas para encontrar o trabalho dela. Clica em ver resultados. Agora a mágica acontece, tá? O que que acontece aqui, galera? Isso aqui é uma ferramenta que, levando a sério, não tem muito erro, não. Eu tenho média de pesquisas mensais, mudanças nos últimos 3 meses, que vocês podem ignorar, mudança de IOWAUT, que chama isso aqui, pode ignorar, concorrência, isso aqui também pode ignorar. Então, essas 3 primeiras colunas aqui, 4 primeiras colunas, são mais ou menos irrelevantes. Concorrência é um pouco relevante, é bom dar uma olhada. O que que é mais relevante para mim? Média de pesquisas mensais, palavra-chave e o lance inferior e o lance superior. O que que é isso? Quer dizer o seguinte: qual o valor mais barato que eu vou pagar por um clique? Então, se a pessoa foi lá e pesquisou consultora de moda ou consultoria de moda e clicou no meu anúncio, o valor mais barato que eu vou pagar para o Google é 0,84 centavos. Ok? Então, no cenário otimista, eu pago 0,84 centavos para o Google. Num cenário pessimista, eu pago 2,39 reais para o Google. Então eu tenho esses dois cenários. Eu, quando estou começando, sempre olho para o pior. Porque se eu me previno, né, me planejo para o pior cenário, para o mais caro por clique, quando vier um cenário bom, que geralmente acontece, dá tudo certo, tá dando o meu custo. Ok? Então, o que que é importante aqui? O que que eu sempre faço, né, na hora de criar um negócio, na hora de, enfim, de vender alguma coisa, de criar uma campanha? Primeiro você vai selecionar as palavras que você acha que tem mais a ver. E o Google aqui vai te dar algumas ideias. Eu vou selecionar aqui média de pesquisas mensais, que aí ele vai ordenar para mim do que tem mais pesquisa para o que tem menos. Então, ó, coloração pessoal tem 18.100 pesquisas. Paletas de cores pessoais, tem muita pesquisa, tudo isso tem muita pesquisa. Consultoria de imagem tem 6.600 pesquisas. Consultora de imagem também tem 6.600, é muita coisa. Paleta de cores, outono escuro, consultoria de imagem e estilo, 2.400 pesquisas. Tudo aqui, muita pesquisa. Aí o que que eu penso, né? Se tudo tem muita pesquisa, eu posso escolher onde que eu quero atacar. Consultora de imagem, geralmente quem procura está mais disposto a pagar do que quem procura coloração pessoal. Quem está procurando coloração pessoal, às vezes só quer fazer a coloração ali de graça mesmo, com algum aplicativo gratuito, com um formulário, e não está muito disposto a pagar, não. Se eu tenho muita pesquisa em todos os casos, eu vou escolher está mais fácil da pessoa tirar o cartão da carteira e me pagar, que é consultora de imagem ou consultoria de imagem, ok? Faz sentido? Sim. Beleza. Então, eu não vou criar a planilha aqui só para não dificultar, mas vamos supor que eu escolha aqui, ó, consultora de imagem e estilo,
consultoria de estilo e imagem, todas essas que tem consultora, alguma coisa. Se eu somar só essas duas, já dá 12 mil pesquisas mensais. Mais essas duas aqui de baixo, é, mais de 20 mil pesquisas mensais. É muita coisa, é muita gente precisando desse serviço. Aí, o que que eu pego, né, também? Eu vou olhar qual que é o dessas palavras aqui, é que tem o maior custo para eu aparecer em primeiro. Sempre olhando o cenário pessimista. Lembra que eu falei para vocês? De cá é otimista, de cá é pessimista. Então, aqui, ó. Consultora de imagem e estilo é R$ 3,13. 13,13, As outras aqui são 2,89. Beleza. Se é 3,13, vai passar uma ambulância, alguma coisa aqui. Peraí. Foi. Acho que passou, hein? Se é 13,13, galera, o que que eu faço, né? Eu preciso de mais ou menos, pensando em 1% de conversão, de 100 cliques, 100 pessoas clicarem para que uma feche, ok? Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu escrever aqui. Vamos abrir um. Deixa eu ver se dá para anotar assim. Acho que dá, hein? Ó, eu preciso que 100 pessoas cliquem aqui. Para cada uma eu vou cobrar, eu vou ter um custo de 3,13 para que eu tenha vezes 100 igual a um cliente, ok? Tô aprendendo a mexer nisso aqui ainda, tá, galera? Mas eu acho que assim vai. Deu para entender? Então, eu preciso multiplicar isso aqui por 100 para eu chegar no custo para eu ter um cliente. Então, é um cenário muito pessimista. Na maioria das vezes vai ficar pela metade, mas é bom considerar. E aí eu vou chegar num valor de R$ 313 por cliente. Isso é caro ou é barato? Me conta aí vocês. Vocês acham caro ou barato? Caro. Por que que é caro? Porque você falou que a um cliente, uma pessoa, só para chegar, conseguir chegar, tudo bem que o custo cobre, fato, Depende mas do, pro- não entendi. depende do produto É, também. Exatamente. E se a minha é, consultoria custar R$ 10.000? É caro ou é barato? É é barato. barato. E se, Eu também, e se eu acompanhar eu a também pessoa por vejo. 12 meses? E Ah, ela saiu todo de mês me graça. pagar R$ 300? Não, aí saiu quase que de graça. Hum, Exatamente. Essa é a análise, galera. Para vocês Tá. descobrirem se é viável ou não começar um negócio, qual o preço mínimo que vocês têm que estabelecer para o negócio, vocês têm que olhar isso aqui. Se o meu custo mínimo para conseguir um cliente é R$ 313, o preço do meu produto não pode ser menor que R$ 313, tá? Ele tem que ser de 500 para cima, para que eu tenha pelo menos, porque vai ter outras despesas, né? O Google é só uma das despesas. Então, pensando assim, em 30% de lucro, pelo menos R$ 500 para cima, tá? É claro que as pessoas que já estão mais preparadas com o Google têm formas de fazer esse custo diminuir muito. Então, por exemplo, o meu cliente lá que eu mostrei para vocês, o CPC dele acho que estava R$ 2. Se eu procurar aqui, ó, só para vocês terem um exemplo, advogado de PED, que é a área dele, e filtrar, ó, olha lá, quanto que tá as palavras, certo? Tá muito caro. Tá R$ 22 um clique. 22, 12, 4, 10, tudo tá mais caro do que o que ele fez. O dele tá R$ 2 por cliente. O cliente deixa no bolso dele R$ 50.000 em média. Então, assim, com o tempo, com um gestor bom, isso aqui vai evoluindo e tende a cair, tá? O custo. Porque tem formas de fazer esse custo diminuir. Mas, pensando que você está começando agora, considera esse cenário caro, né? Então, se fosse para ele começar agora, eu diria, olha, se você gastar R$ 1.235, você vai conseguir um cliente. Provavelmente ele nem começaria, para ser sincero. Ele desanimaria. Se você gastar R$ 2.243, você vai conseguir um cliente. E aí, lembrando, tá? Tem algumas coisas que não estão nesse número. Por exemplo, a habilidade sua de vender. Tem gente que nem assim
Nem o cara caindo, né, indo na loja dele com o cartão na mão consegue fazer a venda. Às vezes por estar querendo demais vender, às vezes por estar muito aflito. Às vezes acontece isso, você vai numa loja querendo muito comprar, o vendedor te fala uma bobeira e aí você não compra. Então, assim, tem isso que não está nos números, essa questão de quão bom vendedor você é, né? Certo? Deu para entender? Sim. Se eu fosse resumir o que que é o mais importante disso tudo que eu falei, é isso aqui, tá, galera? Se você conseguir entrar aqui e fazer essa pesquisa, você já consegue saber se é viável começar o seu negócio ou não. Claro que isso não é definitivo, mas é uma forma de ter uma ideia, né, da dificuldade que vai ser fazer o negócio. Você já consegue saber o mínimo que você tem que cobrar. Você já consegue saber se dá para começar pelo Google ou é melhor pelo Facebook. Enfim, já tem um caminho aí que se forma só por isso aqui. E funciona, tá? Eu nunca vi isso aqui não funcionar, salvo raríssimas exceções. Funciona. Certo, turma? Pessoal, alguma dúvida? Vou deixar aberto aqui para dúvida, considerações finais para a gente finalizar. Carlos ficou bem caladinho. João deu uma parecida aí. Lucas. Nem vi, Lucas. Fica à vontade para falar alguma coisa, fazer pergunta. Vitor, Cláudio, Biana, Juninho. E aí? Eu vou testar isso. Eu vou fazer um teste amanhã com isso daqui. Tá tranquilo. A mim também tá tranquilo. Não, beleza. Se ninguém tiver dúvida, aquele abraço. Tem dúvida, Vitor? Não, você conseguiu explicar bem. É. Eu, eu tô aqui, depois eu vou fazer esses testes que você falou. Tá, essa aula vai ficar Só pra gravada, adiantar, tá? entendeu? Essa aula vai ficar gravada, também é a primeira aula do módulo de viabilidade lá do curso. Tem umas coisas a mais lá, mas assim, isso aqui é o primordial. Agradeço vocês que estão aqui. Excelente noite e até breve. Obrigada, boa noite. Boa noite, turma. Até mais. Obrigado, boa É. noite.